Olá, vamos ver agora, nesta aula, os termos que compõem uma oração, que formam uma oração, e também vamos iniciar aí a análise sintática, classificação do sujeito e, posteriormente, do predicado, ok? Então, vamos analisar o período simples, o que é período simples, qual a diferença de período composto e os termos iniciais aí que compõem uma oração. Então, veja, período simples eu vou tratar quando eu usar apenas um verbo na frase ou uma locução verbal. Então, eu tenho um período simples formado por um verbo apenas, ok? Quando eu lidar com período composto, eu vou ter dois verbos ou mais, né? Locução verbal e verbo. Eu tenho ações verbais, então eu tenho 2, 3 ou 4, né, ações verbais aparecendo nas frases. Então, quer dizer, eu lido com uma quantidade de verbos e orações que se ligam e acompanham, orações subordinadas, orações coordenadas. Nós lidamos aí com o período composto, ok? Então, você vai contar a quantidade de orações que você tem no período por intermédio dos verbos e das locuções verbais, ok? O que é locução verbal? Vamos lembrar. Um verbo acompanhado do outro, a ação é única e eu não posso desmembrar os verbos. Então, eu tenho lá, por exemplo, né? Eles iam cantar. Quando eu falo iam cantar, eu estou lidando com uma locução verbal. Cantariam. Então, quer dizer, é uma ação verbal única, ok? Então, veja. Período simples, um verbo ou uma locução verbal. Período composto, dois ou mais verbos, né? E também locuções verbais aparecendo nas frases, tá bom? Agora nós vamos começar a comentar sobre os termos da oração. Quais são os termos que compõem a oração? Então, nós temos termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios. Vamos ver? Termos da oração, ó, essenciais, quais são? Sujeito e predicado. Termos integrantes, então nós temos complemento verbal, que são os objetos que nós comentamos há pouco, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e o agente da passiva. E os termos acessórios quais são? Nós temos os adjuntos adverbiais, todas as circunstâncias, né, os advérbios sintaticamente analisados. Temos o adjunto adnominal, o aposto e o vocativo. Então, quer dizer, todos esses termos nós vamos, em aulas, né, mais para frente, em sequências, nós vamos colocar para vocês as classificações, tá? Agora, os termos que compõem a oração são essenciais, integrantes e acessórios. Nesta aula, nós já vamos começar a falar sobre os termos essenciais e, mais precisamente, o sujeito. Então, vamos lá. Termos essenciais da oração. Vamos ver primeiro o sujeito. São sujeito e predicado. Vamos analisar a posição do sujeito, a classificação dele. Sujeito é o termo da oração que pratica, sofre ou pratica e sofre a ação verbal. Então, quer dizer, pratica a ação verbal, é um sujeito da voz ativa. Ele pode sofrer a ação verbal, que é um sujeito da voz passiva, e eu posso praticar, ele pode, né, no caso, praticar e sofrer ao mesmo tempo. Então, eu tenho um verbo de voz reflexiva. Quer dizer, a posição dele, pratica ação, ele sofre ação verbal, ou ele pratica e sofre ação verbal, ok? Qual é a classificação? Então, nós temos sujeito determinado, sujeito indeterminado e sujeito inexistente. Então, 3 classificações. Vamos começar pelo determinado. Vamos lá. Sujeito determinado está expresso na oração, ele vem composto, né, está escrito ali, está expresso na oração, ou a terminação verbal indica o agente. Então, ele pode ser simples, composto e oculto. Quer dizer, ou ele está expresso na oração, ou a própria terminação do verbo indica quem é o agente da ação sem ele estar presente, que é o caso do sujeito oculto. Então, vamos ver aí quando ele está expresso na oração. Sujeito simples. Então, simples. Apresenta um só núcleo. Exemplo. O aluno estudou demais para o concurso. Quem estudou demais para o concurso? O aluno. Sujeito simples. O núcleo é só um substantivo aluno. Nós estamos contentes. Quem está contente? Nós. Então, eu tenho um pronome que está no lugar de um substantivo, ele é denominado pronome substantivo. Então, ele é o sujeito simples da frase. Ninguém compareceu ao evento musical. Quem não compareceu? Ninguém. Tem um pronome aí, ó. Temos um pronome indefinido.
Ele está no lugar do substantivo e ele está ali, né, fazendo a função do sujeito da frase. Então, quer dizer, você tem substantivo ou pronomes, que são os núcleos, né, são os sujeitos, representam os sujeitos simples das frases, ok? Observação, o núcleo do sujeito simples é o substantivo, tá vendo? E pode ser também, ó, pronome substantivo, como falei agora. Vamos passar para o sujeito agora, para o sujeito composto? Sujeito composto está expresso na oração, então ele apresenta 2 ou mais núcleos. Exemplo, alimentos e roupas andam caríssimos. O que andam caríssimos? Alimentos e roupas. Sujeito composto, certo? Então eu tenho 2 núcleos e eles fazem o quê? Ó, praticam ação verbal, ok? No caso aí você tem um verbo de ligação, nem pratica, né? Ó, andam. Caríssimos, aqui você está indicando a qualidade, né, para o sujeito composto. Outro exemplo, Ana e Paulo se respeitam mutuamente. Quem se respeitam? Ana e Paulo, sujeito composto, olha lá, praticando a ação do verbo, né, respeitar, no caso, respeitar-se. O amar e o odiar são tidos como 2 faces da mesma moeda. Então, o que são tidos como 2 faces da mesma moeda? O amar e o odiar. Então, eu estou lidando com o sujeito composto, núcleos, né? Amar e odiar. E atenção, são verbos, mas aqui na frase não. Então, eles não estão na qualidade de verbos aqui. E sim de substantivos. Estão, inclusive, né? O artigo acompanha esses verbos. Então, nós temos aí uma derivação imprópria e eles estão sendo emprestados, utilizados na qualidade de substantivos e não de verbos, ok? Então, núcleos do sujeito composto. Agora, a outra classificação do sujeito determinado é oculto. Então, o que é um sujeito determinado oculto? A terminação indica os agentes. Quer dizer, a terminação do verbo indica quais são os agentes que praticam a ação verbal ou que vão ser, no caso, qualificados também, né? Um verbo de ligação. Mas eu tenho as pessoas do discurso que podem aparecer ou não nas frases. No caso aqui, se o sujeito é oculto, então, essas pessoas gramaticais não aparecem. A terminação do verbo indica. Quais são essas pessoas? Então, eu tenho, ó, primeira pessoa do singular, eu, segunda do singular, tu, terceira do singular, ele. E também nós temos primeira pessoa do plural, nós, e segunda pessoa do plural, vós. A terceira pessoa do plural não entra. Então, ela já cai aí para o sujeito indeterminado, ok? Então, vamos lá. Exemplos. Cheguei tarde. Pergunta antes do verbo. Quem chegou tarde? Eu. Então, quer dizer, a terminação do verbo indica quem é o agente. Não há necessidade de escrever. Se você escrever na frase, passa a ser sujeito simples, não oculto, ok? Fizeste o concurso? Quem fez o concurso? Tu. Olha lá. Então, sujeito oculto. Atrasou-se demais. Quem se atrasou? Ele. Ficamos muito tensos. Quem ficou? Nós. E aprontastes os recursos? Então, quem aprontastes? Vós, ok? Então, quer dizer, você vai ter sujeito oculto, a terminação do verbo vai indicar primeira, segunda e terceira pessoas do singular, desde que o pronome não apareça, ok? E primeira e segunda pessoas do plural, ok? Nós e vós. A terceira não vem, tá? Terceira passa a ser sujeito indeterminado. Terceira do plural, no caso aí é eles, tá bom? Observação, a terceira pessoa do plural não é considerada sujeito oculto, ok? Vamos passar agora para a segunda classificação, que é o sujeito indeterminado. Indeterminado, olha, ele é todo ao contrário do sujeito determinado. O próprio prefixo in mostra essa diferença. Então, veja, na língua portuguesa, o sujeito pode ser indeterminado de 2 maneiras. Não vai aparecer em primeiro momento, né? Expresso, não está expresso, e a terminação verbal não indica o agente. As maneiras que podem, né, aparecer são, primeira forma, com verbos na terceira pessoa do plural. Então, você tem verbos que estão nas terceiras pessoas do plural, desde que o sujeito não tenha sido identificado anteriormente. Então, exemplo, fizeram o concurso. Quem fez? Eles. Então, quer dizer, prestar muita atenção. Eles fizeram, não apareceu. Olha lá, o pronome, o verbo está na terceira pessoa do plural, então eu estou lidando com o sujeito indeterminado. Oculto não pode ser, terceira pessoa do plural, ok? Falaram muito sobre aquele concurso, mesma situação. Quem falou? Eles falaram? Falaram.
Disseram a verdade. Quem disse a verdade? Eles disseram a verdade, ok? E da mesma forma, furtaram o meu veículo. Quem furtou o meu veículo? Alguém furtou, eles furtaram. Então, furtaram o meu veículo. Você está lidando com a terceira pessoa do plural, o pronome não aparece, né? Então, eu estou lidando com o sujeito indeterminado. Se por acaso aparecer o pronome, eu tenho o sujeito simples, ok? Eles furtaram o meu veículo. Eles disseram a verdade. Eles falaram muito, eles fizeram o concurso, então passa a ser sujeito simples. Se eu não tenho o pronome e também a terminação do verbo, né, aparece não mostrando o pronome, que é o caso do sujeito determinado, jamais eu posso confundir essa última forma com o sujeito oculto, ok? Já mencionado, falado anteriormente aí, tá? Vamos ver agora a segunda forma do sujeito indeterminado. A segunda forma também, ó, da indeterminação do sujeito vai aparecer com verbos intransitivo, transitivo indireto e verbo de ligação, nas terceiras pessoas do singular, ok? Então, quer dizer, já uma regra de concordância, na concordância nós repassamos, por quê? Se você sabe que é um verbo intransitivo, um verbo transitivo indireto e um verbo de ligação, esses verbos vêm no singular e acompanhados, olha lá, do C, denominado índice de indeterminação do sujeito, então você não pode colocar plural mesmo, porque está mostrando que o sujeito é indeterminado na frase. E se você tem uma indeterminação, um sujeito que não aparece, como é que você vai concordar o verbo? Então, você não pode concordar o verbo vai ficar de forma impessoal, na terceira pessoa do singular, ok? Exemplos. Vivia-se bem na França. Quem que vive na França? Quem que vivia na França? Alguém. Então, você já fazendo a pergunta, você percebe que o sujeito é indeterminado. E aqui você tem, ó, um verbo intransitivo ao lado do índice de indeterminação do sujeito. Então, é uma regra, tá? Sujeito, você vê indeterminado e você tem o verbo na terceira pessoa do plural, ok? Da mesma forma, você tem trabalha-se muito aqui. Quem trabalha? Alguém trabalha, você não sabe, ok? Mas trabalha-se, você tem verbo intransitivo acompanhado do índice de indeterminação do sujeito, ok? Precisa-se de monitores. Quem que precisa? Alguém precisa. E precisa de quê? Você está lidando com o verbo transitivo indireto. De monitores é o complemento do verbo. Acompanhado do índice de indeterminação do sujeito, você está lidando com o sujeito indeterminado. Trata-se de casos muito sérios. Então, trata-se. Quem trata? Alguém trata e trata de quê? Ó? De casos muito sérios. Então, você está lidando também com o transitivo indireto. Você tem o C, que é o índice de determinação do sujeito. Então, o complemento do verbo perfeito, mas o sujeito indeterminado da frase. Agora, você está lidando com o verbo ligação. Era-se feliz naquela época. Então, veja, era verbo ligação, acompanhado do C, que é o índice de determinação do sujeito. Você sabe que o sujeito é indeterminado. Feliz, você tem, ó, predicativo perfeito da frase, verbo de ligação. Mas o C já mostra, né, ao lado do verbo de ligação, que você tem aí um sujeito indeterminado. Então, ele é o índice de indeterminação do sujeito. E da mesma forma, você tem, ó, sempre se está sujeito a erros. Então, você está lidando com o C antes do verbo, não importa se ele vem antes do verbo, ou o pronome vem depois do verbo, ou no meio do verbo, no caso, né, de uma mesóclise, mas a função dele, no caso, é mostrar que o sujeito é indeterminado. Então, veja, ao lado de um verbo de ligação, o C é o índice de indeterminação do sujeito, ok? Então, só fazendo uma recapitulação rápida, você tem verbo intransitivo, transitivo indireto e de ligação, nas terceiras pessoas do singular, plural não posso usar, acrescidos do pronome ser, denominado índice de indeterminação do sujeito, isto é, o sujeito da frase é sujeito indeterminado, ok? Vamos passar agora para a última classificação, que é o sujeito inexistente. Então, veja, o que é sujeito inexistente? As orações, aí, não apresentam sujeito, então você tem as orações sem sujeito, formadas apenas pelo predicado, articulam-se a partir de um verbo impessoal. Então, o verbo impessoal, nós temos terceira pessoa do singular. Então, você sabe que você não tem flexão. Quer dizer, as orações iniciam a partir do verbo, esse verbo é denominado impessoal, e você não tem o sujeito não existe na frase, a oração está desprovida de sujeito, ok? Verifique a importância do verbo.
o verbo, aparecendo na frase, você pode classificar sintaticamente todos os termos, tá vendo? Inclusive aqui mostra isso. Você não tem o sujeito, mas tem o verbo, você consegue classificar sintaticamente a oração, tá? Então, veja, os principais casos são, então vamos lá. A, verbos que indicam fenômenos da natureza, quer dizer, fenômenos meteorológicos. O verbo aí, esses verbos são denominados impessoais e o sujeito desses verbos são inexistentes, a menos que venha no sentido figurado, ok? Então, vamos ver aqui os exemplos. Amanheceu rápido. O que amanheceu? Ó, posso fazer pergunta? Nem encaixa uma pergunta. Então, veja, amanheceu rápido. O sujeito, o verbo por si, ele tem uma ação completa, né? E amanheceu de que forma? Rápido. Então, quer dizer, você está lidando com o verbo intransitivo, é um fenômeno meteorológico, então você está lidando com o sujeito aí da frase, não existe, inexistente, ok? Da mesma forma, ó, choveu pela madrugada, choveu. Não dá para fazer pergunta, né? Trovejou, né? Olha lá, trovejou demais ontem, nevou, etc. Agora, se eu lidar com o sentido figurado na frase, tomar muita atenção, né? Prestar muita atenção. O professor trovejou ameaças. Esse verbo está sendo utilizado na frase não no sentido de fenômeno, está no sentido ali figurado, inclusive, né? Quer dizer, o professor proferiu ameaças, ele trovejou ameaças. Então, o sujeito desse verbo é o professor. Então, é um sujeito simples. O verbo é um verbo transitivo direto e ameaças, objeto direto, ok? Agora, trovejou demais ontem, verbo que indica, né, fenômeno meteorológico. Então, o sujeito é inexistente, tá bom? Vamos ver agora o caso B. Quais são os outros verbos também, né, que são impessoais? Veja, verbos estar, fazer, haver e ser quando indicam fenômenos meteorológicos ou se relacionam ao tempo. Exemplo, está tarde, já são 3 horas, faz frio, há meses que não o vejo, deve fazer meses que ele partiu, faz anos que esperamos você, tá certo? Então, eu tenho esses verbos todos que indicam, né? Vocês viram, fenômenos meteorológicos ou se relacionam ao tempo, quer dizer, meteorológicos ou tempo. Então, você tem verbo estar, fazer, haver e ser, ok? Bom, vamos ver agora a letra C. Nós temos o verbo haver na indicação de existência ou acontecimento. Então, prestar muita atenção, porque esse verbo ele é muito questionado em concursos, em todos os seus, em suas classificações, né, em seus estados, tá? Então, veja, nesse caso, nessa ótica da análise, você está lidando com uma oração sem sujeito, sujeito inexistente, e o verbo haver é um verbo impessoal. Quando que ele vai ser impessoal? Quando ele estiver no sentido de existir ou, no caso, acontecer. Exemplo, havia motivos reais para a discussão. Então, eu vou lidar com esse verbo, vou entender que ele está no sentido do verbo existir, quer dizer, existiam motivos reais para a discussão, mas eu não usei o verbo existir, que é um verbo pessoal, tem concordância e tem sujeito. Eu usei o verbo haver no lugar dele. Né? Então, o verbo haver, nessa condição, o que vai acontecer? Ele vai ficar, nesse caso, aí, esse verbo na terceira pessoa do singular. Não posso grafá-lo no plural, ok? Então, havia motivos reais para a discussão. Sujeito da frase inexistente. Outro exemplo. Deve haver muitos interessados naquele concurso. Então, veja, não vou fazer pergunta também. Eu utilizei agora uma locução verbal, deve haver. O verbo principal da locução é o haver, que é o verbo impessoal. Quem vai ficar no singular, no caso, vai ser o verbo auxiliar. Porque o verbo haver, ele está no infinitivo. Então, não posso mexer, né, no verbo principal. Agora, o verbo auxiliar vai ficar no singular, mostrando que é uma locução formada por verbo impessoal. Então, exemplo, deve haver muitos interessados naquele concurso. Não posso colocar essa expressão no plural de forma nenhuma. Se eu quiser usar o verbo existir no lugar, perfeito. Devem haver muitos interessados naquele concurso, ok? Aí, perfeito, sem nenhum problema. Por quê? Eu tenho sujeito, né, no caso do verbo existir, já a oração é sem sujeito no caso do verbo haver, né? No sentido do verbo existir, tá bom? E vamos ver o último exemplo. Houve alguns problemas durante a prova. Houve, não posso falar houveram. Sujeito da frase inexistente, oração sem sujeito. Houve alguns problemas durante a prova, tá vendo? Então, eu tenho aí
o verbo na terceira pessoa do singular, ele é o verbo haver no sentido do verbo existir, ok? E impessoal, tá bom? Se eu quiser colocar o verbo existir no lugar, perfeito. Existiram alguns problemas durante a prova. Então, eu passo a ter o sujeito aí da frase, né? Alguns problemas passa a ser sujeito, não complemento do verbo haver, sujeito do verbo existir e concordância. No caso do verbo haver, não. Terceira pessoa do singular, obrigatoriamente, tá bom? No sentido de existir ou acontecer, ok? No próximo bloco, nós vamos ver a classificação dos predicados, tá bom? Que também, né, faz parte dos termos essenciais da oração, tá bom? Até lá!